Fala pessoal, aproveitando esse hype aí, né, do Rodox, a volta do Rodox, que tá em alta. Eu tô vendo muitos vídeos de muitos canais, influenciadores aí falando sobre Rodox. Muito bom, né? E eu tenho mais uma opinião aqui. Ontem eu vi uma entrevista do Rodolfo no canal da Rádio Rock FM, acho que é isso. Uma entrevista muito boa, por sinal, eu recomendo a entrevista. E lá ele comenta algumas coisas, na verdade, algumas coisas interessantes que eu já até comentei aqui. Que o Rodox foi a banda de rock, uma das bandas de rock do Brasil que mais sofreu preconceito, pessoal. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu lembro, eu vivi naquela época. Eu era molecão assim, mas eu já curtia muito rock, eu ouvia muita música. E o Rodox sofreu muito preconceito. Sofreu preconceito por dois principais motivos, né? Principalmente porque o Raimundos era a maior banda de rock do Brasil, tava muito em alta, né? O Raimundos já via assim, nos anos 90, crescendo. E com o disco Só no Foreves e o MTV ao vivo depois, né? Que o MTV ao vivo, na verdade, ele foi a consequência ali do grande sucesso Só no Foreves. Então a MTV já teve essa visão. Vamos pegar o Raimundos, fazer um especial aqui, que acabou gerando aquele MTV ao vivo clássico, né, do Raimundos. Foi o primeiro MTV ao vivo da história. Show, DVD, CD, DVD, que marcou bastante, né? Quem tá ligado aí sabe o que eu tô falando. E o Raimundos vinha numa alta muito forte. E de repente o Rodolfo saiu, né? Então o primeiro preconceito foi por isso, né? Deixou muita gente desapontada, né? Triste. Eu, inclusive, apesar de eu ser crente, eu ali num processo ainda né, com Deus ali. Eu ainda gostava muito de rock secular e tava tentando caminhar com Deus. Eu gostava muito de Raimundos. E quando o Rodolfo saiu, o Raimundos acabou daquele jeito, naquele momento. Não acabou de verdade, né? Mas acabou e não acabou, né? Vocês sabem o que eu tô falando. A gente ficou muito triste, né? O Brasil inteiro ficou triste. O Rodolfo foi cancelado, quem lembra? O Rodolfo virou capa de revista, virou notícia nacional, né? O integrante de uma banda de rock virou, assim, se bobear, passou no Jornal Nacional aquela época, né? A saída dele. O Pânico fez uma música, uma sátira lá, né? Com o reggae do Maneiro, eles fizeram um reggae do Crente lá, que bombou muito na Jovem Pan na época. O Rodolfo fala que ele foi o primeiro cancelado e que o cancelamento dele durou tanto, foi tão forte por causa porque na época não tinha as redes sociais, né? Tava bem no começo da internet, né, pessoal? Se tinha internet naquela época, e tinha, mas era assim, era só uns sites, assim, né? O pessoal usava bem menos. Não tinha toda essa velocidade de informação do jeito que tem hoje. Troca de informação, né? Então, o primeiro preconceito foi por isso, porque ele abandonou o Raimundos e a galera ficou muito revoltada com ele. E o segundo foi porque ele se converteu, né? Virou um crente, entre aspas, aí, fanático, radical. Saiu da banda de rock, chutou o balde, abandonou tudo, virou as costas pro mundo. O segundo preconceito, ele vem por causa de uma intolerância religiosa, né, pessoal? Vamos falar a verdade, assim, os evangélicos sempre sofreram uma intolerância religiosa, assim. O Brasil, que era até então, naquele momento, a grande maioria católica, né, uma boa parte católica nominal, que não praticava realmente o catolicismo, mas se declarava católico e tinha um ranço de evangélico.
Então existia muito forte esse ranço com o evangélico, né? Evangélico chato, radical, fundamentalista. E muitos fãs de rock já eram esses católicos nominais, que nem praticavam a religião, mas se declarava católico e tinha raiva de evangélico, tinha raiva de crente, né? Então, o segundo motivo de preconceito foi o motivo da saída dele, né? Porque ele se converteu, virou crente e a galera pegou no pé dele e foi muito pesado. O Rodox sofreu muito preconceito e muita gente fechou a cara pra banda, não deu nem oportunidade pra ouvir a banda. E uma coisa que eu achei interessante nessa entrevista do Rodolfo que eu vi é que o Rodox, com o tempo, a galera passou a aceitar melhor. Parece que tem mais fãs agora. A galera acolheu com muita emoção, muita alegria a volta do Rodox. Por quê? Eu acho que com o tempo esse preconceito, por vários motivos, baixou, acabou de existir. Eu lembro que naquela época, cara, eu tinha amigo roqueiro que você falar que curtia Rodox era um motivo de piada, mas o cara nem tinha ouvido, nunca ouviu o Rodox. Eu lembro um dia que eu falei que ia no show do Rodox, meu amigo metaleiro começou a zoar da minha cara, assim, tipo, me zombar, assim, entendeu? Então é um cara que eu acho que nunca nem tinha ouvido o Rodox. Então, e com o tempo a galera, esse preconceito, essa mania desse preconceito com o Rodox passou e a galera foi ouvir o som e viu que era bom, cara. E o Rodox realmente é muito bom. E aqui eu confirmo o que eu falei num dos vídeos anteriores aí, que o Rodox é uma das melhores bandas, uma das bandas mais legais, assim, da história do rock nacional. É muito bom, cara. É um Raimundos em muitos aspectos melhorado, com uma letra séria, com profundidade, com conteúdo realmente. Só que é um Raimundos ainda com mais influências de algumas coisas no hardcore mais pesado, com o new metal que estava em alta naquela época. É muito bom mesmo, tanto que a gente ficou muito chateado quando o Rodox acabou e eles estavam prestes a lançar um terceiro disco. Então, assim, tinha um terceiro disco já ali pra sair, entendeu? Aí deu toda aquela briga, né? O Rodolfo acabou a banda e tal. A gente ficou órfão ali, com aquele gostinho, pô, quase que saiu um terceiro disco. O primeiro disco estreito já foi massa pra caramba. O segundo disco foi melhor ainda tecnicamente, umas composições ainda mais técnicas, mais ricas ali. E é isso, cara. O preconceito saiu e a galera foi ouvir e viu que era besteira aquele preconceito, que a banda é assim, a banda, o Rodox, cara, principalmente comparado ao nível do rock nacional no geral, é muito bom, assim. É muito bom, cara. Uma sonzeira, uma pedrada. Eu recomendo, assim, se você ainda não deu chance, se você não conhece, não ouviu, meu, para pra ouvir, pega os 2 discos e escuta. E é isso, assim, sabe, que eu queria dizer, a verdade sobre o Rodox. Uma banda que sofreu muito preconceito injustamente, uma banda que tem muita qualidade. E eu vi nessa entrevista que tem até chances aí de talvez lançarem um disco novo, fazerem novas composições, talvez até resgatarem algumas daquelas velhas músicas, né, que estavam ali para serem lançadas, mas compor coisas novas. E é isso, eu acho que é isso que eu queria falar nesse vídeo. O Rodox é uma banda que sofreu preconceito e a galera parou pra ouvir e viu que era bobeira, cara. Que é uma banda muito legal, muito boa, muita qualidade. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Não tenham ídolos, leiam a Bíblia. Um grande abraço.